Olá, amigos do canal Pão da Vida, como vocês estão? Tudo bem? Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Silvio Costa. Mais uma vez estou aqui para falar da palavra de Deus para os irmãos, tá? Procurarei ser bem breve, tá? Vamos falar hoje sobre algo extraordinário, tá? Que aconteceu com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma revelação fantástica, maravilhosa, uma nova visão das profecias, da escatologia, tá? Do estudo das últimas coisas. Não estou querendo aqui ser pretensioso, mas trago aqui para vocês algo que principalmente os judeus, tá? E principalmente os ditos grandes teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia, até hoje não perceberam, e por tentar entender a escatologia, como ela era pregada para mim, como ela era falada, como ela era estudada por mim, a partir das outras pessoas, né? Dos estudos e das correntes teológicas que existentes, e eu não entendia, e eu mergulhei profundamente no estudo da escatologia, da palavra de Deus, principalmente dos livros de Daniel e Apocalipse, claro, não esquecendo todos os outros livros, porque a palavra de Deus, ela se completa como um todo, e toda a palavra de Deus, ela aponta para um só, Jesus Cristo. E eu gostaria de trazer, então, como eu falei hoje, algo maravilhoso e fantástico, tá? É uma nova visão a respeito da escatologia, e sem ser pretensioso, e um dia vocês poderão constatar isso, tá? Isso eu venho estudando desde 2015 até antes disso, tá? Que eu venho falando sobre isso e gritando para o mundo esta nova visão, esta visão que é bíblica e é a segunda palavra de Deus, tá? Algo que um estudo que foi feito, tem sido feito com muita responsabilidade. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Hoje eu estou com a Bíblia aqui ao meu lado, mas para facilitar o entendimento, eu peguei os versículos, as passagens bíblicas que eu vou citar, estão todos aqui numa folha, só para a gente ter um pouco mais de agilidade. Todavia, a minha orientação é que você aí do outro lado, pegue a Bíblia depois, leia cada passagem bíblica dessa aqui que eu vou passar para vocês aqui, contextualizada dentro dos capítulos, para que você possa ter o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Gostaria, antes de mais nada, de orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estar estudando a Tua palavra. Perdoa os meus pecados, os pecados do meu irmão, da minha irmã, do outro lado, que está lendo também junto comigo, estudando a Tua palavra, Senhor Deus. Perdoa as nossas imperfeições. Muito obrigado pelo sacrifício que o Teu Filho amado Jesus Cristo fez na cruz por nós. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, te agradecemos. Amém. Amém, meu irmão? Então, você já parou para pensar ou para refletir sobre esse assunto tão importante, a abominação da desolação e a grande tribulação, o que vem a ser verdadeiramente a grande tribulação? O que você acha que realmente é a abominação da desolação? Você acha que é algo que alguém fez um dia num templo físico construído por mãos humanas, um sacrifício de um animal imundo, como é o caso que muitos citam, né? Que foi feito lá no ano 70, pelo general Tito, Antíoco IV Epifânes, séculos antes de Cristo, outras coisas. E a grande tribulação, para você, o que é? Você acha que a grande tribulação é algo que uma parcela da humanidade vai passar? Um sofrimento terrível que uma parcela da humanidade vai passar? Pois eu vou falar para você hoje, como eu falei, uma visão totalmente diferente. Eu entendi pela palavra que esses dois eventos, a abominação da desolação, estabelecida no lugar santo, e também a grande tribulação, foram eventos ocorridos com a pessoa de Jesus Cristo durante o seu ministério. E é isso que eu tenho gritado para o mundo. E isso muda totalmente a visão de que se tem apresentado hoje a respeito da escatologia. Tá? Através da leitura das passagens bíblicas que eu vou passar para vocês aqui, depois vocês lerão com calma em casa, onde vocês acharem melhor, e meditarão e verão que faz muito sentido. Então, para ganhar tempo aqui, eu gostaria de começar lendo aqui Mateus 24, versículos 1 a 3. Aqui é o sermão profético, né, onde o Senhor Jesus está falando sobre o princípio das dores, tá? E consta assim, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo o quê? Eles fizeram 3 perguntas aqui, e falaram o seguinte, ó: diz-nos, quando serão estas coisas?
Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 coisas, né? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, é nesse desenrolar que o Senhor Jesus vai proferir as suas próximas palavras e é toda essa explicação que ele vai fazer aqui no dito sermão profético, tá? Então, quando a gente chega aqui em Mateus 24:15, até colocaram como epígrafe aqui, né, o título aqui, a grande tribulação. Então, o Senhor Jesus fala assim, ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Vou ler mais uma vez. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Relembrando que Jesus aqui está começando a explicar as coisas de forma a responder, a tirar essas dúvidas dos discípulos anteriormente faladas aqui. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, tá bom? E aqui, aí começa a grande confusão e é que as pessoas não entenderam. O que vem a ser a abominação da desolação, a verdadeira abominação da desolação. E o que vem a ser o lugar santo, tá? Então, lendo muito a palavra de Deus, seguindo o conselho do Mestre Jesus, quem lê entenda, a gente vai ao livro de Daniel, no contexto das 70 semanas, e você vai entender que o lugar santo, na verdade, era o corpo físico de Jesus. Vamos ler aqui e vocês entenderão. E que a abominação da desolação foi o que estabelecida no seu corpo físico. Vai ficar mais claro para vocês mais adiante. Acompanhem, tá? Então aqui nós vamos, no contexto das 70 semanas ali, de Daniel, tá? A gente tem uma oração de Daniel, né, durante o exílio, né, pelo seu povo pecador, tá? Daniel ora ao Senhor e o Senhor responde à oração de Daniel, porque Daniel era um servo fiel, e o Senhor ouviu a oração dele e enviou um mensageiro para responder, um mensageiro celestial para responder toda a oração de Daniel, tá? E no contexto assim do desenrolar das 70 semanas de Daniel que vem a resposta de Deus para Daniel e para o seu povo. Tá? E eu vou falar que não somente para o povo de Daniel em si, mas para todo o povo de Deus. Tá bom? Então vamos ler aqui o que está escrito em Daniel 9, dos versículos 24 ao 25. Está escrito o seguinte, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, no versículo 25 está escrito, sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. A questão é que as pessoas não entenderam que as 70 semanas ditas de Daniel, né, 70 semanas de anos, segundo o entendimento, né, das profecias, tá certo? Elas totalizariam ali 490 anos. Então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungir ao príncipe, haveria então 483 anos, tá? Desde que foi dada essa ordem aqui, por Artaxerxes, né? Então, contou-se a partir dali 483 anos e nós chegamos aqui ao ano 26. Mas a questão em si que eu quero passar não é para vocês datas exatas aqui hoje, nesse estudo, mas simplesmente que isso apontava para a vinda do Messias, de Jesus Cristo. E era ele, o pecado dele, que faria tudo isso aqui de cima do versículo 24, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Tá? Então eu entendi pela palavra que Jesus foi a cidade santa que as nações pisaram por 42 meses. Tá? Vocês veem aqui no versículo 26, né? Será morto ungido e não estará, ou seja, seria morto. Tá? E o povo do príncipe que há de vir, né? O povo judeu, o povo de Deus, né, em si, destruirá a cidade e o santuário. Essa cidade e santuário aqui não é nada físico, não. E isso que é o X da questão.
Aqui estava se tratando do corpo físico de Jesus Cristo. E eu vou mostrar para vocês mais adiante esse ponto aqui, onde a gente pretende chegar, tá bom? Então Jesus foi essa cidade santa aqui, e foi esse santuário que foi profanado, que foi destruído, tá? Vamos ler aqui, que está escrito aqui em Apocalipse 11, dos versículos 1 ao 3, tá? Aqui está, colocaram como epígrafe aqui, as duas testemunhas. Vejam que interessante. Aqui a profecia de João aqui, né? E foi-me dada da Apocalipse, né? Que foi dada a João. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. E, agora é muito importante isso aqui, ó. E pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. É isso aqui, que está aqui em Apocalipse 11, dos versículos 1 ao 3, simplesmente apontava para Cristo, tá? Então, contados ali 483 anos, chega o Messias, ele inicia o seu ministério público ali com o batismo no Rio Jordão, quando ele foi batizado por João. Após ali, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, e ali ele começa o seu ministério público. E a questão é, esse tempo, né, pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses aqui, e também fala que as duas testemunhas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco, se refere simplesmente ao mesmo período. 3 anos e meio do ministério público de Jesus Cristo, que começou no seu batismo e terminou na sua morte, tá bom? Então, essa é algo que você tem que se apegar e estudar sobre isso, para você ver que tudo isso faz sentido, tá bom? Vamos ver mais. Então, aqui está dizendo, pisarão a cidade santa por 42 meses, porque Jesus Cristo, ele esteve acessível aos homens. É nesse sentido que está dizendo aqui, que as nações pisarão a cidade santa. Ele estava acessível, ele era a cidade santa, tá bom? O lugar santo. E Daniel 9:27 vai falar o seguinte, olha, continuando aqui na oração, né, das 70 semanas, né, da resposta aqui. Na resposta à oração de Daniel, aliás. Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos. Só para enfatizar desde o começo aqui, esse ele aqui não é anticristo. Não é alguém que no futuro será um líder religioso, político, que vai dominar o mundo, mesmo porque isso seria impossível, tá? Dadas as dimensões, né, desse planeta, isso seria impossível de se realizar, tá? Esse ele aqui é o Messias, dentro do contexto aqui, que tem que se ler dentro do contexto de todo esse capítulo 9 aqui, tá? É o Messias que viria. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, porque essa semana aqui é onde começou a última semana das 70 semanas de Daniel. A última semana, a 70ª semana, ela não teve um hiato, ela vai ser lá na frente, não. Esse período foi contínuo, tá? Terminou a semana 69 ali, e logo que Cristo se batizou e começou o seu ministério público, inicia-se ali a 70ª semana, tá? E é essa primeira metade dessa semana que está falando aqui, ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque na metade da semana, tudo apontava para Cristo, tudo era símbolo de Jesus Cristo. Na metade da semana ele morreu e todo aquele sistema sacrificial que era exigido, né, na antiga aliança, não haveria mais necessidade, porque ele foi o sacrifício perfeito e contínuo, o sacrifício perpétuo. Até tem algumas bíblias que vão trazer essa palavra. O perpétuo sacrifício, ou sacrifício perpétuo, que é Cristo. Ele foi o sacrifício perfeito, definitivo. Por isso que diz que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Muitos até colocam esse versículo aqui, atribuindo à pessoa do anticristo, e diz que na metade da semana o anticristo fará cessar a aliança. Mas aqui não está dizendo que ninguém fará cessar a aliança, porque se fosse cessar a aliança, não seria Deus, porque Deus não cessa a aliança. Se ele faz uma aliança, ele cumpre a aliança dele. Aqui está dizendo sim, que ele firmará aliança, fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, conforme eu já falei. E o que acontecerá na metade dessa semana também? Sobre a asa das abominações virá o assolador. A gente está falando da abominação da desolação. Então, sobre a asa das abominações, por meio do inimigo e dos seus servos, né? Satanás e seus servos tanto no campo espiritual
como no campo físico ali, através do Império Romano, dos judeus que não aceitaram o seu Deus, tá? E de outros que não tinham o Espírito do Senhor, eles executaram o plano do inimigo, tá? Na verdade ali, a princípio é um plano soberano do Senhor Deus, porque Jesus havia de vir para morrer pelo seu povo. Mas no campo terreno, ali alguém foi usado, pessoas más, pessoas guiadas pelo inimigo. E é nesse contexto que vem a asa das abominações, tá? E houve uma destruição ali, tá? E essa destruição foi a destruição do corpo físico de Deus. E também aquele pelo qual veio a abominação, ele também vai ser destruído no tempo certo, que é o inimigo do povo de Deus, a saber, Satanás, tá bom? Vamos continuar aqui, então. Daniel 11:31, que fala em Daniel 11:31, tá? Aqui é uma luta entre o bem e o mal, tá? E diz assim, ó, dele sairão forças que profanarão o santuário. Daniel 11:31, meus irmãos. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. É aqui que eu falei, né, que outras versões vão usar, tirarão o sacrifício contínuo, sacrifício perpétuo. E então, em si, né, esse versículo está dizendo o seguinte, ó, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Esse santuário, a fortaleza nossa aqui, outras versões vão dizer só a fortaleza, é o próprio Jesus Cristo, tá? Não é um templo físico, não se trata de construção física feita por mãos de homem, não. Aqui era o corpo físico de Jesus Cristo. E tirarão sacrifício diário. Tirar é matar, nesse sentido, no contexto da profecia. Estabelecendo a abominação desoladora, tá? A Bíblia vai usar abominação desoladora, abominação que causa desolação, vai usar sacrilégio terrível, e eu creio que para você vai começar a fazer sentido todos esses termos citados na antiga aliança, no Antigo Testamento também, tá? Quando se tratava dessa questão do estabelecimento da abominação desoladora no lugar santo. Então, o lugar santo é o corpo físico de Jesus Cristo. Tá? E foi no corpo físico de Jesus Cristo, através dos castigos terríveis que foram imputados a ele, tá? Culminando com sua morte na cruz, foi o pior ato que o ser humano poderia praticar com outro ser humano, e principalmente tratando-se de um ser humano em especial, porque nele habitava toda a divindade de Deus e também a humanidade. Então, sobretudo, ele era o lugar santo, porque nele habitava o Espírito Santo do Senhor. Vocês imaginam então, isso foi a abominação da desolação, estabelecida no lugar santo. Quando você contempla, né, na cruz, Jesus morto na cruz, cravado numa cruz, com seu corpo todo dilacerado, castigado, cravado com uma lança ao lado ali, ali é o estabelecimento da abominação da desolação. Não tenho dúvida quanto a isso. E a palavra de Deus não me deixa dúvida quanto a isso. Então significa que matariam Jesus, a fortaleza do povo de Deus, estabelecendo no seu corpo físico, que era o lugar santo, né, o sacrilégio terrível, ou a abominação da desolação, ou a abominação que causa desolação. Tá bom, meus irmãos? Vamos ler aqui o que está escrito em Daniel 12, dos versículos 1 ao 2, olha só. Então aqui está escrito o seguinte, aqui já mostrando para Daniel, no último capítulo de Daniel, apontando para o tempo do fim, tá? Olha aqui que foi revelado para Daniel, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Apesar de muitos não quererem aceitar isso, Miguel, ele está consubstanciado na pessoa de Jesus Cristo. Ele era Jesus Cristo, sim, tá? Então vejam bem, ó, nesse tempo, por quê? Aqui era a resposta para Daniel, para a oração de Daniel, apontando para o fim, para que se cumprisse tudo aquilo que foi mostrado para ele, para expiar a iniquidade, para dar fim aos pecados, cessar a transgressão, tudo aquilo, e ungir o santo dos santos. E vocês vão ver o que foi a unção dos santos dos santos, tá bom? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Né? Ele não levantou a favor do povo de Daniel, então ele era o defensor dos filhos do teu povo. Aí o que está dizendo aqui em Daniel 12, no versículo 1? Ó, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aqui, meu irmão, está apontando para aquele primeiro período, na primeira metade da semana ali, da última semana de Daniel, uns 3 anos e meio do sacrifício de Jesus Cristo, que ele passaria por uma angústia tal como nunca houve. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, antes da sua morte,
né, no contexto ali do sermão profético, ele vai falar, olha, vai ter uma tribulação tão grande como nunca houve até agora, Jesus Cristo falando. Nunca houve até agora, nem jamais haverá. Ele estava falando exatamente que aquela grande tribulação, aquela angústia, se daria naquele período em que ele estava ali no seu ministério, porque tudo apontava para ele, tá certo? Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E é interessante ressaltar, quando eu falo que a última semana, a 70ª semana, se cumpriu naquele tempo ali, né? Naquele tempo de Jesus Cristo, porque ele falou, não passarão, que tudo ali passaria, né? As coisas físicas, né? Tudo seria destruído um dia, mas a palavra dele não há de passar. E ele falou, ó, tudo que eu estou falando para você vai se cumprir nesta geração. E as pessoas, os grandes teólogos, estudiosos, não entenderam e tentam colocar essa expressão nesta geração, naquela geração, como outra coisa, né? Descontextualizado, mas Jesus estava sendo enfático. Tudo aquilo se cumpriria na sua geração, tá? Vai ficar mais claro para vocês aqui mais à frente. Por que eles não entenderam? E principalmente o judeu não entendeu. Porque tudo se cumpriu ali no campo, depois da morte e ressurreição de Cristo, né? E da sua ascensão ao céu, tudo se cumpriu no campo espiritual. Isso, e eu estou falando com base em quê? Com base na palavra de Deus. E eu vou mostrar para você mais aqui adiante, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Olha só que interessante, nessa cronologia dos acontecimentos aqui, tá? Jesus vem, tá? Findada ali a semana 69, começa a 70ª semana, com o seu ministério ali com o batismo no Rio Jordão, inicia ali os 3 anos e meio. Na metade da semana, ele morre, né? Faz cessar o sacrifício e a oblação, a oferta de manjares, né? Ele morre, e aí, então resta ali outra metade da mesma semana, da 70ª semana, para que se cumprisse tudo, selasse a profecia. E como, e onde vai estar escrito aqui corresponde essa segunda metade da semana? Que período é esse? Seriam outros aproximadamente ali 3 anos e meio também, tá certo? O que está escrito aqui em Daniel 12, versículos 11 a 13? Olha que interessante, meu irmão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, ou seja, depois do tempo em que Jesus fosse morto, né? Exatamente ali depois do tempo que Jesus fosse morto, e posta a abominação desoladora, ou seja, depois que estabelecesse a abominação de desolação no corpo de Jesus Cristo, simplesmente, depois do dia da morte de Jesus Cristo, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então aqui, fechou aqui com Daniel, porque ele não entendeu a profecia, então foi revelado, falado isso aqui para ele, Daniel, depois do tempo que o sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado, né? Feliz aquele que chegar até os 1335 dias. Então você vai lá, fica tranquilo, né? Você vai morrer, e quando chegar esse período aqui, você vai estar lá no seu lugar lá, e vai te ser dada a tua recompensa. E assim, como foi para Daniel, aconteceu para o primeiro ser humano na face da terra, o salvo, né? Até o último que havia morrido imediatamente antes da morte e ressurreição de Cristo. Tá bom? Antigamente, outra coisa muito importante ressaltar, antigamente, e as pessoas fazem muita confusão em relação a isso, antigamente, no Antigo Testamento, né, a situação da pessoa que morria realmente era essa. Ela não ficava consciente, né, porque ela morria e estava no seio da terra ali. Tá? Somente após Cristo vir e ressuscitar, porque ele foi a primícia dos que dormem, é que o ser humano passou a ter direito a também ressuscitar, porque Cristo ele veio para isso, para nos conduzir ao Pai. E só Ele nos leva ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele é mediador entre Deus e o homem. E Ele é a porta das ovelhas. Entenderam, meu irmão? Tá ficando mais claro agora? Ficou claro para vocês? Mas então você vai falar assim, meu irmão Silvio, você está dizendo então que Jesus Cristo voltou 1290 dias depois de que ele foi morto na cruz ali? É o que estava dizendo aqui a palavra, tá? Mas isso ocorre no campo espiritual, porque ele mesmo vai falar em Lucas 17, 20, olha o que ele fala aqui em Lucas 17, 20, quando ele está falando sobre a vinda súbita do reino de Deus.
E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o Filho de Deus, o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus respondeu, e aqui a letra está aqui em vermelho, aqui eu copiei da Bíblia, né? A letra está em vermelho. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus Cristo o tempo todo disse para as pessoas que o reino dele não viria com aparência exterior. E é nisso que peca principalmente o povo judeu, por esperar que venha um Messias com coroa, de ouro, com pompas, com cavalarias, e esse Messias ainda virá. Mal sabe ele que o Messias humilde e simples veio, e hoje em dia ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele sempre foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá? E ele se manifestou exatamente nesse período que está constando aqui, né? Em Daniel, no capítulo 12, tá? Que eu acabei de ler para vocês aqui, tá certo? Vamos ler aqui novamente essa parte que eu li para vocês, para que não fique dúvida, tá? Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posto à abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até os 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, Daniel estava lá e o Senhor se manifestou a ele. A gente sabe que Jesus morreu, né? Ao terceiro dia ressuscitou, esteve ali com os discípulos ainda cerca de 40 dias, e após isso foi assunto ao céu. Ocorre que, no contar desses dias aqui, que foi falado aqui na profecia, ele se manifestou, e aquela grande volta gloriosa ocorreu naquela geração, porque tudo tinha que se cumprir segundo as palavras do Senhor Jesus. Ocorreu naquelas gerações, as pessoas estavam no túmulo, né? E os anjos vieram e as juntaram e as levaram. E estão agora no milênio no céu, um tempo perfeito, não um tempo de 1000 anos literais, mas um tempo perfeito. Mas isso seria assunto para outro vídeo, tá certo, meus irmãos? Então, continuando aqui, olha, vejam só, olha, que interessante, que está escrito aqui em Apocalipse 11, do versículos 1 a 3. Aqui a gente está falando sobre, colocaram como epígrafe aqui, tá? A visão dos mártires na glória. Mas não é correto essa epígrafe, visão dos mártires na glória. Porque quando coloca a visão dos mártires, dá a impressão que um povo vai viver e vai ser mártir. Ou seja, vai sofrer por outras pessoas. Serão crucificados, serão castigados além do normal. Não é verdade. Aqui eu já apontei para vocês, falei que a grande tribulação, quem passou foi Jesus. Durante o período de 1260 dias, 3 anos e meio. Ele passou a grande tribulação, principalmente naquela fase final ali dos seus castigos terríveis que culminaram com sua morte na cruz. Imaginem quanto sofrimento. Aquilo ali foi a grande tribulação que deu direito ao povo de Deus, né, que já foi assunto ao céu ali naquela geração, e também a nós, né, que no nosso tempo, no tempo de Deus, né, iremos nos ajuntar a eles, tá? Então o que João viu? Ó? Visão dos salvos, esse é o correto, dos salvos na glória. Olha só, presta atenção em cada detalhe, em cada palavra desses versículos aqui, ó. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Ele faz uma pergunta para João. Ele sabia a resposta, né? Mas ele pergunta para João. E eu disse-lhe, João disse, né? Senhor, tu sabes. Aí ele vai falar para João. E ele disse-me, olha só o detalhe do que está escrito. Cada coisa que está escrita na palavra de Deus, nada é por acaso. Olha só os detalhes do que o ser celestial vai falar para João. Estes são os que vieram da grande tribulação, tá? Aquele grupo, aquele conjunto. Eram multidões, tá? Ele está falando de quê? De quê? Daqueles que ele estava vendo. Multidões, raças, línguas, povos, nações, tá? E eram multidões que estavam com compridas vestes brancas e palmas nas mãos. Ou seja, os salvos, com vestes de justiça, justificado pelo Senhor. E ele vai dizer aqui, olha, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes, agora vem o detalhe, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Perceberam aqui, ó, estes são os que vieram da grande tribulação. Agora isso aqui é muito importante, isso que vem depois aqui, ó, lavaram as suas vestes
e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, foi o sangue do Cordeiro, a grande tribulação de Jesus Cristo, né? Que fez com que ele vertesse o seu sangue ali ao final, com a sua crucificação na cruz, e antes disso já com chicotes, né? Com castigos terríveis, coroa, né? De espinhos. E foi o sangue de Cristo, ele está dizendo aqui não está dizendo que um grupo em especial vai viver, ou já viveu ou vai viver no futuro, uma grande tribulação que vai dar direito a ele estar lá no céu. Não, aqui está dizendo que a grande tribulação que Jesus Cristo viveu e passou por eles e por nós, que estamos aqui hoje em dia, que lavou as vestes deles e as branquearam no sangue do Cordeiro. Foi o Cordeiro, o sangue do Cordeiro, que fez isso por eles. E um dia nós vamos estar lá também. E outro detalhe, meu irmão, essa visão que João tem aqui da glória era uma visão real. Quando João, né, foi mostrado para João, revelado para João ali, o livro do Apocalipse, né, o que foi falado aqui no livro do Apocalipse, escrito, ele viu uma visão real, não era a visão do futuro, não. Porque ali ele já tinha passado muito aquele período que Jesus tinha vindo, já tinha passado a última metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Então foi uma visão real, ele viu exatamente o povo já lá na glória, porque Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha voltado lá para buscar o seu povo, tá bom? E por isso que eles estão lá diante do trono e o servem, tá bom? Lucas 17, 20 e 21, olha só o que está escrito aqui, ó, sobre a manifestação, sobre a vinda súbita do reino de Deus. Está escrito o seguinte, ó, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus está falando, a palavra de Jesus, está em vermelho aqui, ó. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E no contexto ali das palavras de Jesus, da mensagem de Jesus no sermão profético, ele falou, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E ele falava, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não verão mais, com os olhos físicos, porque o seu reino, quando ele viesse da próxima vez, não seria mais com uma aparência exterior, ou seja, fisicamente, seria no campo físico. Por isso que as pessoas não entenderam todo esse contexto e principalmente por isso que o judeu não entendeu. Judeu querido, você, povo que é povo da nação santa, escolhido, abre os seus olhos, interprete as escrituras e entenda, o Messias que veio para te salvar, ele já veio sim. Jesus Cristo esteve aí, né? Na sua nação santa. Então, volte-se para estudar e peça discernimento ao Espírito Santo de Deus. E você vai ver, um dia você vai poder ver esse Senhor que veio te salvar e vai estar diante dele e vai agradecer a ele pelo sacrifício que ele fez, tá bom? Jesus veio então, meu irmão, para o seu povo naquela geração. E hoje, o que acontece? Vou dar uma breve passada aqui, o que acontece nos dias de hoje, né? Jesus falando sobre a volta dele, né? Ele fala assim, olha, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, haverá grande destruição repentina, porque as pessoas vão estar casando, comendo, bebendo, dando-se em casamento, né? Até que veio, como foi nos dias de Noé, foi assim. As pessoas estavam no seu cotidiano, até que veio repentina destruição. Da mesma forma, para Ló, tá? E é isso que Jesus Cristo está falando ali em Mateus 24, quando ele diz assim, ó, estarão dois no campo trabalhando, um será levado, outro será deixado, em Lucas vai falar, né? Estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado, estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. O que significa isso? Porque hoje a volta, o arrebatamento, essa retirada com violência, ele ocorre no campo espiritual, no momento da nossa morte. E é isso que esses versículos ali estão querendo dizer. E eu vou te provar isso com uma frase de Jesus Cristo, um versículo onde consta uma palavra de Jesus Cristo no final, que não vai te deixar dúvida que se trata disso. Tá? Isso é bíblico. Primeiro, o reino dele, está dizendo aqui em Lucas 17, 20, que não vem com aparência exterior. Tá? Então, vem num piscar de olhos. No momento que nós morremos, nós nos ajuntamos a eles. E Jesus Cristo fala ali, se não estou equivocado, em Mateus 24, versículo 28, aonde estiver o corpo, se ajuntarão as águias. A palavra correta ali é águias, não é abutre, como muitos traduzem, é águias. Porque em Isaías, se não me engano, 40, né, tem uma palavra do Senhor Deus falando assim,
por acaso não sabeis vós, não sei se está exatamente assim, mas basicamente é isso. Não sabeis vós que o teu Deus, não me canso nem me fatigo? E logo embaixo está escrito assim, por Isaías: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Interessante que logo acima, nos versículos acima de Isaías 40, se não estou equivocado, né? O próprio Senhor, primeiro ele fala isso. Por acaso não sabeis vós que eu, o Senhor, não me canso nem me fatigo? Então abaixo, Isaías depois está falando que os que confiam no Senhor vão ser como Deus, na situação dele, na sua dimensão celestial. Nós correremos e não nos cansaremos, andaremos e não nos fatigaremos, porque isso não se aplica à nossa situação terrena. Porque na nossa condição física, na nossa fisiologia do corpo humano, se nós corremos, nós nos cansamos, não tem como. A gente consome energia e a gente se cansa. Se a gente andar muito, a gente vai se cansar também, vai se fatigar, tá bom? Então ali ele fala no final, Jesus Cristo fala assim, ó, onde estiver o corpo, Mateus 24, 28, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, naquele momento, águias, então, se refere ao nosso estado na condição espiritual, tá bom? É isso que quer dizer. Se você pegar outras passagens, inclusive em Apocalipse também vai fazer menção, um ser que vinha com asas de grande águia, ali são seres no campo espiritual, tá bom? Então, nossa condição no campo espiritual é de águias, tá? Então, a volta de Jesus hoje em dia, para nós, desta geração, após a volta dele, né, após a primeira volta dele no campo espiritual, cada um que vai morrendo vai sendo arrebatado. E o arrebatamento hoje em dia é isso, é por meio da morte. Nós não veremos Jesus vir, primeiro, porque aquela primeira grande volta dele, gloriosa, foi para o seu povo naquela geração, tá? No campo espiritual. E hoje ocorre dessa forma, no momento da nossa morte. Mas um dia nós estaremos com ele no céu, passaremos um milênio, que é um tempo perfeito, e um dia voltaremos aqui. Ele voltará aqui com todo o seu povo, todos os salvos, para julgar aqueles que não foram merecedores de herdar os céus. Porque ele fala na palavra dele. Acaso não sabeis, né? Fez constar na palavra dele. Acaso não sabeis que vós julgareis as nações? Tá? Então nós julgaremos esses que ficaram, tá? E os anjos do inimigo, Satanás e os seus anjos. Tá certo, meus irmãos? Então Jesus veio naquela geração. E hoje ele vem. Esteja preparado. Esteja buscando o Senhor. Conforme eu falei, se você ficou até o final deste vídeo, é porque você se interessa pela palavra de Deus. Tá? E isto é uma revelação que pode mudar, tá? Mudar toda uma geração, tá? Todo um entendimento, tá? De séculos, tá? Entendimentos equivocados no que tange a questão da abominação da desolação, a grande tribulação, se nós passaremos pela grande tribulação, se não passaremos, porque não se trata de nós, mas se tratou do próprio Jesus Cristo. E com base nesse norte, os versículos são muitos, e eu ficaria aqui falando e citando versículos e versículos e versículos. Mas a minha tranquilidade é que, com base nesse norte que eu passei para vocês aqui agora, você depois vai chegar na palavra de Deus e vai poder estudar e com calma, com cautela, ler e meditar na palavra, e você vai compreender e vai ver que tudo isso que eu falei aqui faz sentido, tá bom? Se porventura tiver alguma passagem bíblica que estiver, a princípio, contradizendo aquilo que, esse entendimento que eu estou passando aqui, eu te peço o seguinte: busque na palavra, no grego, tá? No dicionário grego, lê mais de uma versão bíblica para ver se de repente alguma palavra ali, alguma tradução, não traz uma palavra que de repente não está no seu verdadeiro sentido, tá certo? É isso que eu te peço, tá bom, meu irmão? Estou convicto disso. Seu irmão Silvio aqui, me sinto agraciado pelo Senhor por ter tido esse entendimento. Até hoje não vi ninguém, pelo menos nas pesquisas que eu faço na internet, mediante as apresentações de grandes teólogos, não vejo ninguém falar dessa forma, e ter entendido dessa forma, que Jesus foi o lugar santo. Eu já ia esquecendo de falar, e isso aqui vai ficar para você meditar e pesquisar, tá? Vocês se lembram que quando o povo, né, saiu do Egito ali e peregrinou pelo deserto ali, esteve no deserto naquela longa travessia, o Senhor Deus, ele passou a Moisés, né, tendo como modelo o que havia no céu, um modelo de um santuário
terrestre para que Moisés fizesse com seu povo ali, para que Deus estivesse no meio daquele povo. E esse santuário, que era exemplo, modelo, de acordo com aquele que havia no céu, que no céu não era um santuário físico, mas era a plenitude, a perfeição do Senhor, aquilo representava a perfeição do Senhor lá em cima. Ele tinha, basicamente, o átrio, né? O átrio ficava ali na parte exterior. Tinha aí dentro das duas, na tenda ali, tinha o primeiro compartimento que era o lugar santo e o lugar santíssimo. Preste bem atenção. Estude depois sobre o santuário terrestre e o seu significado, porque apontava para Cristo. Isso aqui foi uma chave para poder eu chegar a todo esse entendimento aqui. Porque o lugar santo representava Jesus Cristo. Vocês se lembram que para chegar no lugar santíssimo, que no lugar santíssimo só se entrava uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava para fazer no dia da expiação, né? Porque apontava para Cristo, nós somos sacerdote. Tá? Agora, no lugar santo, todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, entrava ali o sacerdote, né? Para ali aspergir o sangue 7 vezes ali no véu, e aqueles elementos que estavam ali dentro do lugar santo, tudo aquele lugar santo ali apontava para Jesus Cristo. Por isso que a abominação da desolação fica claro entender que ele era o lugar santo que as nações pisaram por 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio ou 1.260 dias. Tá certo? Ele era o lugar santo. Para chegar no lugar santíssimo, você precisava passar pelo lugar santo. E é assim dessa forma, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só ele nos leva ao Pai. Está claro para você de que a grande tribulação foi passada por Jesus, foi a grande tribulação que fez com que aquela grande multidão vista por João lá em cima, na eternidade, fosse vista por ele, uma grande multidão de raças, línguas, povos, nações, vestida de vestes brancas e compridas e com palmas nas mãos, louvando ao Senhor e servindo a ele diuturnamente ali. É uma forma de falar, né? Tá entendendo, meu irmão? Foi o sangue de Cristo que purificou, que lavou as vestes, não o nosso próprio sangue, ou o sangue de uma geração que virá no futuro, que vai nos dar direito a estar lá, não. Tá? As pessoas, infelizmente, se equivocaram. E se você entendeu perfeitamente, eu peço que você continue se aprofundando nisso aqui. Você vai ver que tudo faz muito sentido. O vídeo já está ficando longo aqui. Aí eu tento fazer vídeos mais curtos, mas para ser muito responsável e passar todas as passagens bíblicas direitinho aqui, não tem como. Tá? Mas que você se aprofunde nisso. Estude a questão do santuário, você vai ver que tudo apontava para Cristo. Tá? Eu tenho outros vídeos no canal, eu te convido a assistir outros vídeos no canal, falando sobre esses mesmos assuntos e outros assuntos, tá bom? Também, tá certo? E vocês vão ver que tudo faz sentido. Assim como Jesus Cristo foi a cidade santa que os gentios pisaram por 42 meses, tem um estudo. As 2 testemunhas também estavam consubstanciadas na pessoa de Jesus Cristo, tem um estudo também sobre isso, tá bom? E tudo vai ficar muito claro para você a partir do momento que você parar para ler todas as referências bíblicas e se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Então, a minha palavra final para você é o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estou citando aqui para você o que está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Então, você, meu amigo judeu, você, meu amigo de qualquer outra religião, e você, meu amigo irmão em Cristo, que você esteja preparado para, assim que o Senhor te chamar, no teu tempo, no tempo certo, assim que tocar a trombeta da tua vida e a última trombeta na tua vida, no momento da sua morte, você esteja preparado para ser recebido pelo Senhor. E certamente Ele vai te receber e vai falar: vinde bendito e bendita do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vai ser maravilhoso. Que o Senhor te abençoe. E mais uma vez eu gostaria de orar com você. Senhor, meu Deus e meu querido Pai, te agradeço, Pai, mais essa oportunidade de estar falando sobre a tua palavra e sobre as revelações da tua palavra para nós, Senhor Deus. Continua sendo conosco, perdoa os nossos pecados e purifica-nos de todo mal. E nos fortaleça, Senhor Deus, a permanecermos firmes, Pai, nos teus caminhos, nas tuas veredas planas, para que um dia possamos ser recebidos por ti no teu reino, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício, pela grande tribulação que passaste, pois foi por meio do estabelecimento da abominação da desolação no teu corpo santo, Senhor, no lugar santo que era o teu corpo físico, que nós podemos um dia estar diante de ti, Pai, para te agradecer por todas essas maravilhas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém? Eu te convido, por fim,
a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e a compartilhar e comentar. Você me ajuda a propagar o Evangelho. E antes de mais nada, de achar que porventura eu estou falando de algo muito diferente, que não faz sentido, eu peço que você pessoalmente, em particular, mergulhe no estudo da palavra de Deus, deixando todo o preconceito e você buscando você mesmo, pedindo a orientação do Espírito Santo, e certamente você vai chegar na compreensão verdadeira da palavra. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. E um grande abraço, seu amigo e irmão Silvio Costa.